Questão 10. A respeito da doença de Parkinson, assinale a alternativa incorreta. Prestem atenção, aqui é a incorreta que ele quer. Opção A. As principais manifestações da doença de Parkinson são tremor de repouso perfeito, rigidez perfeito, aquele até sinal da roda denteada que a gente viu mais acima. Bradicinesia também, ok. Alterações posturais, ok. Marcha festinada, aquela marcha festinante é o freezing, ok também. Hipomimia facial também. Depressão e alterações da qualidade de voz. Notem que aqui ele está perguntando a respeito da doença de Parkinson, não são os sinais cardinais. Por isso, tudo isso tem sim na doença de Parkinson, a opção correta. Não é essa que ele quer. Item B. Um dos principais comprometimentos na doença de Parkinson é a chamada postura em flexão. Perfeito. Até pode dar queda, né? Porque se caracteriza por flexão da cabeça, tronco ligeiramente inclinado para frente, semiflexão das articulações de joelho, quadris e cotovelos. Perfeito, tudo em flexão. Opção correta, não é essa que ele quer. A doença de Parkinson é uma patologia degenerativa que acomete igualmente homens e mulheres, na maioria das vezes após 50 anos. Nós já conversamos sobre isso. De fato, ela acomete igualmente homens e mulheres. Você pegar uma questão em que ele diz acomete igualmente homens e mulheres, está correto. Se você pegar uma questão que ele diz acomete ligeiramente mais homens que mulheres na proporção 3:2, às vezes ele dá um quebrado, 3, 2.000, algo assim, após os 50 anos, com prevalência aos 60 anos, tudo isso está correto, depende um pouco da referência que for colocada. Então, item C está correto, não é essa que ele quer. Vamos ao item D. A dor e a fadiga também são consideradas sintomas comuns, porém não debilitantes na doença de Parkinson. Olha só, a dor é um sintoma secundário pela inabilidade, pela sedentarismo e a fadiga muscular, entenda, esse paciente não tem fraqueza muscular. A acetilcolina dele está lá bem direitinho. O que existe é uma depressão, uma diminuição na quantidade de dopamina. Daí a hipertonia, mas hipertonia não é fraqueza muscular. Por isso a opção D está incorreta e é esse o nosso gabarito. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no item E para o desencargo de consciência. Opção E. Com a evolução da doença de Parkinson, complicações secundárias decorrentes dos sintomas e dos sinais físicos determinam o comprometimento mental e emocional. Isso, a longo prazo, ele vai tendo essa alteração. Vai diminuindo o contato social, vai ficando mais dependente, e aí o emocional vai ficando comprometido. Social, pela distância da sociedade mesmo, e econômico, vai precisando de mais coisas, mais medicações, de um acompanhante, isso vai, logicamente, economicamente sendo afetado. O que se revela extremamente incapacitante para o indivíduo, além de contribuir para a piora da sua qualidade de vida. Perfeito esse item, está correto, portanto, não é o nosso gabarito. Só lembrando aqui, ó, ele pede a incorreta na 10, a incorreta, gabarito, letra D. E como diagnosticar a doença de Parkinson? Vamos lá. A princípio, a gente tem critérios clínicos. Esses critérios clínicos podem ser assim subdivididos. Existe o Banco de Londres que dá alguns critérios importantes que depois, como são muito clínicos, se depois você quiser dar uma olhadinha lá, seria importante. Eu sugiro a leitura. Mas vamos aqui. Nós temos os clinicamente prováveis e os clinicamente definidos. Então, clinicamente prováveis é a combinação de pelo menos 2 sintomas daqueles cardinais que a gente viu lá em cima, incluindo distúrbios dos reflexos posturais. Então, pelo menos alteração postural e a combinação de mais um, pelo menos isso, para dizer que é provável que o paciente tenha doença de Parkinson. E os critérios clinicamente definidos? Agora não são mais só 2, agora, ó, pelo menos 3 ou 4 daqueles sintomas cardinais para dizer, não, de fato é Parkinson. Além disso, a gente tem que pensar em colher uma história de forma cuidadosa. A gente já conversou aqui a esse respeito nas colocações anteriores, por exemplo, da questão do olfato e de outras circunstâncias, muitas quedas, aquele tremorzinho de repouso e assim por diante. E aí você também vai fazer um exame físico minucioso, olhar lá como é a marcha dele, vai fazer uma baropodometria, vai fazer uma estabilometria, vai olhar a força muscular, vai observar a marcha desse paciente, vai conversar com ele para observar faces, enfim, toda a história de uma forma geral para você observar se esse paciente tem de fato a doença de Parkinson. E, logicamente, outros exames podem ser realizados com esse fim. Só que algumas vezes a doença de Parkinson pode ser confundida com outras patologias. E aí, como fazer? Lembra que a gente conversou que tem a síndrome de Parkinson, a doença de Parkinson e tudo isso caracteriza o parkinsonismo? Então,
Diagnóstico diferencial da doença de Parkinson em si com parkinsonismo secundário. O parkinsonismo secundário, a gente já falou outrora, está associado a fármacos ou a algum processo de infecção ou exposição a toxinas, que isso tudo vai, de certa forma, diminuir a quantidade de dopamina lá na via nigrostriatal, principalmente. Acontece que é algo temporário. Uma vez cessada essas circunstâncias, o paciente passa a ter sua vida normal. Então, aí seria um Parkinson secundário. Parkinsonismo atípico. Neste caso, existe uma neurodegeneração mais disseminada que aquela encontrada na doença de Parkinson. DP aqui combinemos doença de Parkinson. Essa neurodegeneração não é só lá na via nigrostriatal. Aí o paciente, logicamente, pode ter outros sintomas decorrentes de onde foi essa degeneração. Demências dos corpos de Levy. Se a alteração for lá nos corpos de Levy mais especificamente, uma atrofiazinha lá na parte citoplasmática, o paciente pode desenvolver a mais alucinações visuais, o parkinsonismo, ou seja, essa sintomatologia clássica da doença de Parkinson, uma vigília flutuante e quedas, não consegue dormir bem e pode vir a desenvolver quedas. E a doença de Alzheimer, que está à frente do Parkinson aí, nas doenças neurodegenerativas. Para isso, você vai fazer um teste neuropsicométrico. Vai fazer alguns exames para ver, porque aqui no Alzheimer o esquecimento é muito importante, bem mais que essa demência na doença de Parkinson. Vamos agora a uma questãozinha para ver se a gente tá fera. Questão 11. O parkinsonismo pode ser definido como: opção A, doença neurodegenerativa legal, progressiva e crônica, muito bom, que se manifesta em graus variáveis. É crônica, né? Então vai começando, vai piorando, com quadro de bradicinesia ok, rigidez ok, temor de repouso, importantíssimo, de repouso ok, instabilidade postural. Olha só, já estamos aqui na nossa questão correta. Ele pede a correta, pode ser definido como questão 11, item correto, item A. Mas vamos às demais. Opção B. Doença crônica, ok? Regressiva? Não, não, não. Você já para. Não é regressiva, é progressiva. Ela não vai melhorando, né? Lógico. Opção C. Doença aguda? Não, é uma doença crônica. Ela vai piorando ao longo do tempo. O quadro vai variando. Opção D. Doença neurodegenerativa, ok. Progressiva e crônica, ok. Que se manifesta em graus variáveis, tudo bem. Com quadro de ataxia. Não, aqui você já para. Ataxia é cerebelo. Opção E. De doença de aparecimento idiopático. Pode ser. Que se manifesta em graus variáveis com quadro de tosse, não necessariamente. Festinação, depressão, estabilidade postural. A tosse aqui é só a longo prazo, se ele tiver uma alteração da deglutição, e aí ele pode até ter quadro de tosse, mas não é o característico dessa patologia. Então, só para confirmar, questão 11, gabarito correto, opção A. Como tratar de uma forma geral essa patologia? Inicialmente, o tratamento farmacológico, ou seja, medicamentoso. Existem algumas classes de medicamentos, nosso objetivo aqui não é passar remédios, só dar uma explanação breve. Então, existem algumas classes de medicamentos que podem ser utilizados, isolados ou combinados, dentre os quais anticolinérgicos, como a benzitropina e o biperideno. Nesses aqui, o paciente pode vir a desenvolver, são efeitos colaterais. Boca seca, em decorrência aqui da ação anticolinérgica, visão borrada pelo mesmo motivo, constipação, ou seja, alteração naquela condição de defecar. Dificuldade para urinar, confusão mental, problemas de memória e alucinações. São os efeitos colaterais. No caso da miscelânea, a gente tem como substância ativa a amantidina. Nesse caso, o paciente pode vir a desenvolver a longo prazo confusão, alucinações visuais e livedo reticulares, que é alteração aqui da visão. Medicação como precursor da dopamina, que é aquele padrão ouro, é o que mais se utiliza. Aí você pode me perguntar assim, professora, mas por que um precursor da dopamina? Porque a levodopa e não a dopamina em si. Por que eu não dou logo a dopamina? A gente já viu em outras circunstâncias que existe a barreira hematoencefálica, pela qual só se entra substâncias com moléculas pequenininhas. Isso já é uma proteção do sábio organismo, porque se entrasse qualquer um, atingiria o sistema nervoso central. Então, tem até aquele lance de a grávida poder utilizar essa e não poder aquela, né? Tem essa circunstância aí na barreira hematoencefálica. Então, dá-se um precursor da dopamina, depois você pode dar uma pesquisadinha e tem todo um ciclo de como ela é quebrada para chegar até lá, e aí dá-se então a levodopa, que é o padrão ouro, aí
No caso do padrão ouro, que é a levodopa, o paciente pode vir a desenvolver a longo prazo náuseas, vômitos, hipotensão ortostática, ou seja, ele fica em pé e fica gelado, friozinho, flutuações motoras, dispneia, distúrbios psiquiátricos. Só mais uma consideração, normalmente ele não usa só a levodopa, ele usa a levodopa associado com algumas outras medicações para potencializar então esse efeito. E a gente já conversou também, como o paciente de fato, com Parkinson não se tem uma etiologia precisa, logicamente, o problema não seria só da questão da dopamina. A gente viu até na circunstância multifatorial dessa etiologia. Por isso que levodopa não resolve 100%, embora seja mais utilizado, porque aí ele vai controlar, de certa forma, essa sintomatologia motora. Antagonista dopaminérgico. Neste caso, a gente tem a bromocriptina. O que ela traz de efeito colateral? Edema em membros inferiores, fibrose retroperitoneal e eritomegalia. Isso aqui em uso a longo prazo. E os inibidores da monoaminoxidase, da MAO, que eles trazem? Nós temos a seleginina. Esses nomes aqui são os nomes dos princípios ativos das medicações. Logicamente, você vai à farmácia, tem um nome de fantasia. O que a seleginina traz? Insônia e confusão mental. Esses aqui são os efeitos colaterais do uso a longo prazo dessa medicação. Que medicação deveria ser usada? Qual é a mais importante? Bom, isso aí é a cargo, então, da medicina e a gente está dando só um breve comentário a respeito de como deve ser usado, porque se você estiver trabalhando em um hospital e observar alguma dessas medicações, você, no prontuário do paciente, você sabe do que se trata e aí já vai fazer um tratamento baseado nesse diagnóstico específico. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.